Olá, meus amigos que estão aguardando essa live. Estamos iniciando. O tema que eu decidi escolher, eu nunca abordei em vídeos, porque ele tem uma complexidade. Mas procuraremos adaptar a linguagem para que todos possam, obviamente, entender. E eu tenho certeza que boa parte já tem bases com quanto a esta temática que nós decidimos realizar. Notamos muitas abordagens com quanto a temas sobre cosmogênesis, enfim, a Vril, a Nicholas Roerich e a Tesla. Portanto, eu decidi desenvolver esse trabalho hoje com vocês e solicito aos que realmente ficarem até o final da transmissão para um recado que eu vou passar aos que estiverem presentes nessa transmissão ao vivo. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos, muito obrigado pelos comentários, pelos corações e pelos positivos. Vamos iniciar essa transmissão com o tema cosmogênesis. Cosmogênesis é muito divulgada, embora pouco entendida, através de uma obra monumental de Madame Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica em 17 de novembro de 1875. Madame Blavatsky escreveu livros extraordinários contendo uma série de mensagens subliminares. Até há pouco, em uma outra live, num outro período que fizemos, nós afirmamos que a doutrina secreta é estudada pelo MIT, Instituto de Tecnologias de Massachusetts, dos Estados Unidos. Ela, na sua versão em português, ela é dividida em 6 volumes. O 6º volume não foi escrito por Madame Blavatsky. O 6º volume foi uma compilação de matérias importantes, artigos importantes, estudos importantes, através da senhora Annie Besant. Na esteira da doutrina secreta, nós vimos surgir obras magníficas como um tratado sobre o fogo cósmico de Alice Bailey, e outros livros, outras obras extraordinárias de Max Heindel, Rudolf Steiner e por aí vai. Particularmente Max Heindel no seu famoso Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Mas vamos direto ao assunto. Do que se trata a cosmogênese? Em astronomia, nós conhecemos uma matéria que é chamada de cosmologia. No âmbito transpessoal, nós conhecemos essa matéria similar como cosmogênese, a gênese do cosmos. Como outro dia nós falamos, rapidamente, e eu tenho que dar essa introdução, se faz necessária, como é formado, o que é um sistema solar. Porque se não tivermos esta base, de nada vale querer entender sobre cosmogênese. Um sistema solar é uma estrela da qual orbitam planetas. A estrela que nós conhecemos aqui é dado o nome de Sol. Então, por isso, sistema solar. Mas poderia ser dado um outro nome. Então, é um sistema estelar. São planetas que giram, que seguem essa estrela de quinta grandeza, amarela, da qual foi dado o nome de Sol. Vamos definir, como já definimos em outras oportunidades, didaticamente isso é importante, o que é um sistema? Um sistema é formado por partes. A soma das partes gera um sistema. É outro exemplo que eu dei várias vezes. Por exemplo, uma sala de aula é um sistema. Por quê? Porque nesta sala nós temos partes, que são as carteiras, a lousa, os alunos, o professor. A soma dessas partes gera um sistema. Então, a sala de aula é um sistema. Uma família é um sistema, porque ela é composta pelos membros da família, partes. Um sistema social é a soma do quê?
dos grupos sociais que existem nos países. E por aí vai. Então o sistema estelar é formado por partes, por uma estrela e por planetas que giram ao redor. Uma galáxia, o que seria? Uma galáxia são bilhões e bilhões de estrelas com exoplanetas concentradas numa determinada área do espaço. Então, nós temos no universo até agora, cientificamente descobertos, trilhões e trilhões e trilhões de galáxias. Então imaginem quantas estrelas e quantos planetas existem nesse universo. Muito obrigado aí pelos positivos. Assim sendo, ao mesmo tempo, se faz mistério essa explicação, que para nós enxergarmos algo, eu falei outro dia, eu vou repetir aqui, a título de didática, esse algo tem que emitir luz ou refletir luz, ok? Então, quando nós estamos conversando um com o outro pessoalmente, nós refletimos a luz do quê? Ou a luz do ambiente, ou a luz solar. Nós refletimos. O nosso cérebro capta a imagem em nanosegundos. Perfeito? Quando nós olhamos para o céu, nós vemos o passado, nunca o presente. Um planeta, ele reflete luz. Ele não emite luz. Então, quando nós observamos planetas como Saturno, Vênus, Marte e por aí vai, o brilho deles não é deles. Nenhum planeta emite luz. Ele reflete a luz do Sol, dessa estrela. Vênus, que contém nuvens permanentes, e a 600 graus centígrados, existe chuva ácida em Vênus. Pela proximidade do Sol, as nuvens permanentes, quando os raios solares incidem sobre, vamos dizer assim, a atmosfera de Vênus, gera aquele brilho. Por isso que muitos pensam e dão o nome de estrela d'alva, estrela da manhã, mas na verdade é um planeta. Perfeito? Só que por que quando nós olhamos para o céu, nós vemos apenas o passado? Porque a luz demora um tempo para chegar aqui. E a luz traz a imagem. Então quando nós, outro dia eu dei esse exemplo, se o sol nesse momento apagasse, só daqui 8 minutos a imagem dele se desfaria e ficaria totalmente escuro. Porque o sol consta a 8 minutos luz de distância do nosso planeta. 8 minutos luz. Então a luz dele demora 8 minutos para chegar. Como é contínuo, ninguém percebe. Mas se ele apagar, só vai ser percebido aqui dali 8 minutos. Quando as pessoas olham para o céu e vê Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso sistema estelar, ou sistema solar, elas notam o passado. Alpha Centauri está a 4,3 anos de distância do sistema solar nosso, do nosso sistema solar. Ou seja, a luz dela demora 4 anos e 3 meses para chegar aqui. Então, quando vocês olharem para o céu, vocês vão ver a imagem de Alpha Centauri há 4 anos e 3 meses. Quando vocês olham para as Três Marias, ou o cinturão de Órion, que uma das estrelas, as três, incidem sobre o ápice da Quéops, Kepler e Miquelinos, vocês estarão verificando o quê? Uma imagem que dista 500 anos-luz. Ou seja, as Três Marias, ou o cinturão de Órion, está a 500 anos-luz de distância. Então a luz dela demora 500 anos para chegar aqui. Então quando vocês olharem para as Três Marias, vocês estarão vendo o quê? Uma imagem de 500 anos. Quando os telescópios observaram o Big Bang há 20 bilhões de anos, na realidade eles identificaram o quê? Algo que ocorreu há 20 bilhões de anos. Nunca é o presente. Quando os cientistas descobrem novas estrelas, algumas até que eu falei outro dia, com estruturas extraterrestres ao redor, e que está 1000 anos-luz, 10.000 anos-luz, 5.000 anos-luz, na verdade, nunca é o presente. É sempre o passado. Porque conforme a distância, há um tempo. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo, então imagine a distância. A galáxia mais próxima da nossa galáxia é Andrômeda, que está a 2 milhões de anos-luz de distância. Ou seja, a imagem que nós vemos de Andrômeda é de 2 milhões de anos.
nunca é o presente. Eu não vou entrar aqui em dobras espaciais, essas questões. Como disse outro dia, estamos aí na física clássica, na astrofísica clássica, enfim. Então, vamos perceber que cosmogênese trata de toda a evolução que se dá nesse universo que é infinito, quiçá multiversos, que são infinitos, e não se dá para conceber com a mente comum quando ela não está ampliada. Mesmo ampliada, se pegam fragmentos de uma realidade não conhecida. Ok? Em todo o universo, ou esse universo do qual nós acreditamos conhecer, existem os planos de manifestação da consciência, as outras dimensões. Essas dimensões estão presentes em todo o universo. Ok? Então, por exemplo, quando nós falamos de plano astral, é uma outra dimensão, da qual a Terra está inserida, a contraparte sutil da Terra. Mas o plano astral cósmico pega todo o universo. O plano mental cósmico pega todo o universo. Envolve todo o universo, assim como os demais outros planos ou outras dimensões. Cada planeta possui uma vibração própria e ele imprime a sua vibração naquela região em que ele se encontra, e aí ele circunscreve a sua frequência vibratória, astral, mental, não importa o termo, naquela região do plano astral em particular. Da mesma forma que nós temos o nosso corpo físico, nosso corpo bioenergético, que é de matéria do plano etérico cósmico, que envolve o nosso planeta e todo o universo, mas com as características próprias de cada planeta. Da mesma forma que temos o nosso corpo astral, que é de matéria do plano astral, nosso corpo mental, que é de matéria do plano mental. Então, como é em cima, embaixo, como é embaixo, em cima, tudo interagem. A interconectividade de John Bell. Começando pela doutrina secreta, no primeiro volume, que é Cosmogênesis, eu vou fazer rápidas pinceladas. A doutrina secreta Cosmogênesis foi desenvolvida através de papiros escritos em Senzar, através de Madame Blavatsky, obviamente, não que ela escreveu, ela recebeu esses papiros, conhecidos como as instâncias de Tizian. A partir dali, houve um desdobramento importantíssimo em que Madame Blavatsky começou a desenvolver algo de fascinante na doutrina secreta, particularmente aqui, Cosmogênesis. Muita coisa foi colocada, e era impossível um ser humano escrever tudo aquilo sem ajuda. Madame Blavatsky tinha ajuda dos Mahatmas, de seres mais avançados, seres mais evoluídos. Por exemplo, a criação do sistema solar, antigo, a forma como foi criada, que tudo partia do Sol, hoje não é bem assim. Hoje o que se fala em cosmogênesis já é mais aceito. Já vista que a NASA estuda a doutrina secreta, Einstein tinha como livro de cabeceira a doutrina secreta. Então, na verdade, existe torvelinhos numa determinada região do espaço, e disso daí começa a gerar poeiras cósmicas e vão surgindo os planetas, através de uma matéria virgem, naquela região que chama-se Mula Prakriti, ou substância raiz cósmica. Mas vamos para o início. Madame Blavatsky, em Cosmogênesis, fala que o eterno manifesto e imanifesto, aí já há um paradoxo, porque não dá para se perceber o uno com a mente, é impossível. E por mais que tenham expansões de consciência, se percebe as leis do uno, as leis do uno. Quando o eterno e manifesto se manifesta, olhe o paradoxo, ele atua através de 3 forças primordiais, conhecidas como Fohat, Prana e Kundalini. Fohat é energia, por exemplo, a eletricidade é Fohat. A nossa eletricidade, que pode vir de hidrelétricas ou de outras usinas, e tem que ter os seus condutos importantes. Mas essa energia, Fohat, se relaciona com a eletricidade. Quando didaticamente nós abordamos Fohat, Prana e Kundalini,
Na verdade, as três energias, se é que poderíamos colocar dessa forma, elas atuam de uma vez. Mas para haver uma mínima percepção cartesiana, então se analisa parte a parte. Fohat dá um grande impulso de evolução a todo o universo. Prana, o prana cósmico, é o que gera a vida de todo o universo, que vai unir moléculas, tudo que vocês podem imaginar, em todos os planos, em todas as dimensões. Kundalini é o que constrói, por exemplo, o universo. Não dá para se entender a mente do Uno, como é processado tudo isso. Eu poderia até me aprofundar, mas irá ficar mais complexo. Perfeito? Então, Fohat, Prana e Kundalini são as três modalidades básicas de energia, ou energias que entram em ação na criação, na nova manifestação de um universo conhecida como Mahamanvantara, ou grande período de manifestação. Inicia-se esta manifestação e começa todo o processo evolutivo, a criação dos planos, enfim. A suástica, símbolo de Kundalini, que muita gente confunde com Fohat, não a suástica invertida, mas no sentido horário, representa o processo evolutivo e de criação. Não a invertida, indevidamente usada, e que eu nem vou entrar no mérito. Muito que bem. Kundalini vai construindo, junto com esta manifestação do eterno e manifesto, que nós podemos chamar de logos cósmico, surgem grandes 7 logóis planetários cósmicos. Esses grandes 7 logóis planetários cósmicos, oriundos de evoluções anteriores a este universo, cabe a eles, com esta consciência e com um staff importantíssimo, criar o primeiro plano cósmico do universo. Daí vocês podem começar a fazer alguma relação com os multiversos. Desses 7 logóis planetários cósmicos que criam até os arquétipos e modelos evolutivos no primeiro plano cósmico, surgem 49 logóis planetários cósmicos e vão criar o segundo plano cósmico. Então vão numa multiplicação de 7. O universo que nós conhecemos, ou queremos conhecer, inclusive com as suas dimensões, como eu falei, astral, mental, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª dimensões, faz parte apenas do 7º plano cósmico. Este 7º plano cósmico, que é infinito, contém, por sua vez, os 7 planos, as 7 e 10 dimensões, aliás, que envolve todo esse universo infinito, mas é o 7º plano cósmico. Imaginem o que significa isso. Não dá para imaginar. Então a ciência oculta, tanto Blavatsky como Max Heindel e outros, Steiner, já dão a dica dos multiversos, porque este universo do qual nós conhecemos ou vivemos, infinito, faz parte apenas do 7º plano cósmico, envolvendo em si, por exemplo, as 10 dimensões. Tudo isso é 7º plano cósmico. Existe o 6º, o 5º, o 4º, o 3º, o 2º e o 1º. Todo esse universo de trilhões de galáxias com as suas dimensões, de seres de uma evolução incomensurável, fazem parte do 7º plano cósmico. Então a evolução é infinita e nem dá para se perceber o que significa tudo isso. Muito que bem. Pulando esse início complexo, nós vamos focar em nosso sistema solar. Então, numa determinada região do espaço, ela é escolhida para que um grande ser de uma evolução extraordinária possa dar impulso à criação do que nós conhecemos sistema estelar.
a manifestação dele, o ponto focal dele será uma estrela. Então é criado um sistema estelar em uma determinada região do espaço de uma galáxia. Existe a bendita matéria escura, que é conhecida, isso está na doutrina secreta, para quem estuda, percebe e tal, que é conhecida como Mula Prakriti, substância raiz cósmica. Nesta Mula Prakriti, nesta substância raiz cósmica, existem as supercordas, que são oriundas desde o início da grande manifestação, do Logos cósmico. Aí os diversos planos cósmicos, tudo está interligado até chegarmos do 7º plano cósmico, nesse universo infinito, com trilhões e trilhões de galáxias, com as supercordas. Isto também se encontra em Cosmogênesis, mas para quem estuda e percebe essas relações. Aí, a partir do momento que é escolhido uma determinada região do espaço, aquele ser extremamente evoluído se torna o gestor daquela região. Eu estou adequando a linguagem para ficar mais acessível, não estou de forma alguma subestimando o conhecimento de todos, não é isso não, porque é abstrato, mas é tranquilo. Bom, aí o que ocorre? É criado, num período de manifestação, num grande Manvantara, atua esse grande gestor, esse ser que vai reger esse sistema solar. Ele vai atuar através das 3 energias fundamentais que tiveram início, não no Big Bang, muito lá atrás. Forra, Prana e Kundalini. Veja, Forra cósmico, Prana cósmico, Kundalini cósmico, que está no 7º, que estão presentes nos 7 planos cósmicos e em todos os seres. Da mesma forma que no início de uma grande manifestação, Mahamanvantara, é criado um super-universo, se é que poderíamos falar desta forma, isto lembra até Urântia, né? Urântia significa terra, são pontos incomuns que eu estou fazendo aqui. É criado o nosso sistema, no caso, é criado um sistema estelar ou solar, e a Kundalini, Forra, Prana e Kundalini vão construir os devidos planos de manifestação da consciência daquele sistema estelar, tendo como gestor um ser importante, evoluído, que vem de outras evoluções, obviamente, com os seus gestores menores, seguindo o arquétipo dos 7 logóis planetários cósmicos, lá aonde? No 1º e 2º plano cósmicos. E aí são formados os planetas através de poeiras cósmicas, Forra, Prana e Kundalini, fazendo com que isso ocorra. Em uníssono com esses grandes seres, nós vemos surgir os arcanjos, os grandes arcanjos, os famosos Dianchuans, com uma tecnologia que eu não vou entrar em detalhes aqui, extraordinária, para formar estes planos, para adaptar a frequência vibratória desses planos em comum a esse sistema, no caso solar, compatível com os planos cósmicos. E surgem os planetas, que são envolvidos pelo etérico, astral, mental e por aí vai, cósmicos. E surgem os logos planetários, que são os responsáveis pela evolução de cada planeta. É um gestor de cada planeta. Junto com isso, nós temos os arcanjos, como nós falamos, os grandes Dianchuans, os anjos, os elementais. Importante que se diga que aquele prana cósmico que teve início através do logos cósmico, ele contém em si o que nós conhecemos como tattvas e tamatras, que são as frequências desse prana cósmico, que serão adaptadas em cada plano cósmico e em nosso sistema solar. Tattvas são elementos de prana, e através dos tattvas surgem os famosos 4 elementos: fogo, terra, água e ar,
mas não são elementos físicos. Os 4 elementos, fogo, terra, água e ar, que surgem no físico, são oriundos desses tattvas. Mas esses tattvas estão presentes em cada dimensão do nosso sistema solar, como também de todos os sistemas solares e estelares, e de todos os planetas, compatível e proporcional à evolução de cada planeta. Muito que bem, aí nós temos os tâmatras. Os tâmatras é justamente a medida de onda no qual todo esse sistema solar circunscreve a sua própria, como é que eu poderia dizer, influência, em termos de frequências vibratórias, eu estou adequando a linguagem para manter a evolução desse sistema estelar. Cada planeta passa por 7 fases importantes, que nós chamamos de rondas e cadeias. Por exemplo, a Terra, o planeta Terra, o certo é chamar de cadeia terrestre. Eu peguei nas minhas mãos o desenho do Mahatma Joe no British Museum, em que ele fazia o desenho sobre essas rondas e cadeias. Era um círculo com vários raios. Agora foram transformados para melhor compreensão em globos. Ok? Muito que bem. O planeta Terra, a nossa Terra, a nossa cadeia terrestre, está na 4ª ronda da 4ª cadeia. O que significa isso tudo? Então eu tenho que dar um pulo para antropogênesis. A evolução do nosso planeta, que é o 3º volume da Doutrina Secreta, pela edição portuguesa, o primeiro é Cosmogênesis, o terceiro é Antropogênesis, capa verde, um pouco mais grosso. O primeiro é azul, claro, como os positivos que vocês estão me mandando, com letras brancas como o interior dos positivos que vocês estão me mandando, e letras douradas. Cada planeta, o nosso planeta Terra, ele passa por 7 fases importantes. Isso é antropogênesis. Então, a primeira era foi a conhecida como polar. Polar, o início da evolução em nosso planeta, que não é díspare com a paleontologia, com os períodos, vamos dizer assim, antropológicos. Não são díspares. Aqui não dá para eu ficar falando das tabelas aqui. Aí nós tivemos essa era polar, veio mônadas, nós somos mônadas, seres que se manifestaram na matéria, com o seu corpo etérico, astral, enfim, mas mais etéricos, não tão densos, porque a Terra ainda não tinha a devida densidade nesta atual ronda, para deixar mais complexo. Daí o livro de Gênesis aborda isso também de uma forma muito velada. Muito que bem. Então nós tivemos, vou tentar resumir e não entrar muito em detalhes para não ficar complexo e sair do foco de outros objetivos dessa live. Então nós tivemos a primeira era, a era polar. Passaram milhares e milhares de anos e existe uma onda evolutiva que passa por esta era, essa evolução planetária. Milhares e milhares de anos. Imagine que cada raça, o pessoal fala raça antigamente, eu prefiro falar hoje era. Mas, na linguagem antiga, a primeira raça era polar com 7 sub-raças. 7 sub-raças ou 7 subfases, pelas quais esta onda de vida e os seres iam passando e voltando para outra fase. Passando e voltando para outra fase. 7 subfases necessárias para a evolução, para se atingir o objetivo daquela era ou daquela raça, a polar. Findando ao findar, ao estar para findar, o objetivo daquela era polar, já se começavam os preparativos para a segunda era, ou segunda raça, hiperbórea. Então, polar, primeira raça, com 7 sub-raças ou 7 subfases. Hiperbórea, segunda raça, com 7 sub-raças ou 7 subfases. Milhares e milhares de anos se passaram.
Quando chegava na sétima sub-raça de cada raça, no caso, agora aqui da Hiperbórea, já se estavam fazendo os preparativos para a primeira sub-raça da terceira raça raiz, ou terceira era lemuriana. 7 sub-raças, 7 subfases. Ao findar a sétima sub-raça da terceira raça raiz, já se preparava o início da primeira sub-raça da quarta era, ou quarta raça, Atlante, com 7 sub-raças, 7 subfases, ok? E aí, quando se estava se aproximando da sétima sub-raça da era Atlante, já se começavam os preparativos para a quinta era, ou quinta raça, com 7 sub-raças. E depois é atual, é a era atual em que nós nos encontramos. Quando chegarmos na sétima subfase ou sub-raça desta quinta era, já se iniciarão os preparativos da sexta era ou sexta raça, com 7 subfases. Ok? Depois começa a sétima era ou sétima raça, com 7 sub-raças. E quando se chegar ao final da sétima sub-raça, da sétima raça, perfeito? Se completará um período mundial. Então vamos fazer um parênteses. Cada raça, eu tenho que entrar um pouco aqui em antropogênese, tem por objetivo desenvolver o corpo físico, o sistema neurovegetativo, os corpos sutis, aperfeiçoamento dos seres humanos. Para isso que servem as raças. E para a futura evolução, que é acessar a sua consciência superior. A pessoa perceber-se que é. O Sol precisa, uma metáfora, dos planetas para refletirem a sua própria luz e ele perceber que ele é Sol. Eu estou falando lentamente, propositalmente, para haver uma devida noção. Na terceira raça lemuriana, em que foi desenvolvido muito o corpo físico, na terceira, particularmente que haviam gigantes, que tanto falam, era na terceira raça, mas está lá na doutrina secreta. Não deve ser novidade para ninguém, só para as pessoas que não estudam. É por isso que vai lá na Bíblia, tem lá na Bíblia, sobre os gigantes. Terceira raça raiz, lemuriana com 7 sub-raças. Na terceira sub-raça da terceira raça raiz lemuriana, houve o advento dos senhores, não é o tema nosso, de Vênus, para dar uma organização à evolução do nosso planeta, em que foi criado o que nós chamamos de hierarquia planetária. Vieram outros extraterrestres, enfim. Aí eu não entrarei em detalhes, senão eu fujo do foco. Então, para se atingir o objetivo de antropogênese do atual período, nós temos que chegar à sétima sub-raça da sétima raça raiz. Nós estamos numa transição, nós estamos na quinta raça, na quinta era, da quinta sub-raça, passando da quinta sub-raça para a sexta sub-raça. É por isso que o mundo está assim. Então quem estuda isso entende o mundo e entende os propósitos da hierarquia. Então, portanto, o que é uma ronda? A primeira manifestação da nossa cadeia terrestre, nós chamamos de cadeia terrestre, foi uma das primeiras, eu vou resumir aqui. Foi através da quinta dimensão, o que nós podemos chamar de globo A. Ou outros chamam de período de Saturno, não tem nada a ver com o planeta Saturno, e sim as condições que lembram. Se eu entrar com muita terminologia, eu confundirei. Perfeito? Então vamos aí. Nesse globo A, se passou o mesmo que está ocorrendo atualmente aqui, só que de forma diferente, sendo que a parte mais densa do nosso planeta estava na quinta dimensão, plano mental. Depois de bilhões e bilhões de anos, houve a queda, a involução necessária. Aí nós vimos surgir o globo
B. O globo B, a parte mais densa do nosso planeta Terra, era de matéria astral, estava na quarta dimensão. Havia necessidade de, depois de bilhões e bilhões e bilhões de anos, descer mais. Aí nós vimos surgir o globo C. Eu estou dando essa terminologia para ficar mais fácil. Este globo C era de matéria etérica quase física. Então, a matéria mais densa do que nós conhecemos hoje como planeta Terra era etérico e físico. Isso está na Gênese, de uma forma muito criptografada até, ou codificada. Ué? Pois bem, depois de bilhões e bilhões e bilhões de anos, e nós juntos, descendo, importantíssimo passar por isso, surgiu o quê? O globo D, que é a atual configuração do nosso planeta, o planeta Terra. Quando nós atingirmos a sétima subraça da sétima raça raiz, nós estamos na quinta subraça para a sexta subraça da quinta raça raiz, mas quando nós atingirmos a sétima subraça da sétima raça raiz, começa a ascensão, o arco ascendente. Então a Terra se eteriza, vai para o globo E, como era o globo D, etérico astral. Então a parte mais densa, não é que seremos transparentes, será etérica física. Vai passar todo esse processo de tempo importante, como ocorre aqui, aproximado, probabilístico, e depois vamos subir. A Terra vai vamos dizer assim, se subtilizar, aumentar a sua frequência vibratória e irá para onde? Ela surgirá como o globo E, similar ao globo B no arco involutivo, ou seja, a parte mais densa da Terra será astral. O foco da humanidade será astral. Vamos dizer assim. Olha quanto tempo demora. Depois de tudo isso, nós iremos para o globo E, que será mental, perfeito? Igual ao globo A, na quinta dimensão. Então notem, não haverá fim de mundo, porque nós estamos na quinta subraça, da quinta raça raiz, para passar para a sexta subraça, para atingirmos a sétima subraça da sétima raça raiz, vai muito tempo, que é conhecido como período de juízo. Este é o juízo final. Para passar de nível de natureza. Aí quando chegarmos lá no globo E, volta tudo de novo. Então aí, o globo A estará no plano búdico, ou sexta dimensão. O globo B subiu, a cadeia terrestre subiu. O globo B será justamente mental. O globo C será astral. O globo D, que hoje seria o D da quarta ronda, será o quê? Etérico, entenderam? Então vai subindo. Isso nós chamamos de rondas. Rondas das ondas de vida, em que se evoluem os elétrons, os animais, os insetos, as bactérias, as plantas, tudo evolui nisso. Então, nós estamos na quarta ronda da quinta subraça da quinta raça raiz. Já demos 3 voltas, estamos na metade da quarta ronda, no globo D, da quarta cadeia. Então, quando nós demos 7 voltas, nós atingiremos um objetivo, a cadeia terrestre atingirá um objetivo de uma cadeia planetária. Então, a Terra, de 4 bilhões de anos, é a mera expressão da parte física da cadeia terrestre. A primeira cadeia terrestre, os globos eram mais para cima. Então teve todo esse processo de rondas. Depois teve a segunda cadeia terrestre. Não dá para deixar mais detalhado, estou passando noções. Depois a terceira cadeia terrestre. Nós estamos na quarta cadeia terrestre, quarta cadeia, quarta ronda, globo D.
Por isso o fenômeno morte, número 4. Por isso que a morte, o desencarne é necessário. Para as pessoas que gostam de estudar, não de forma popular, os 7 raios, nós vamos entender que cada raio, cada energia é proveniente daquelas 3 grandes efusões, Forra, Prana e Kundalini. Ok? Essas 3 grandes efusões, do Kundalini cósmico, surgem 4 grandes energias, subenergias. A soma dessas 4 subenergias cósmicas, mais as 3, dá os 7 raios. Então, nos 7 raios, que são forças imensas que estão em todo o universo e multiverso, perfeito? Eles atuam em tudo, até nas cadeias planetárias. Nós estamos aonde? Na 4ª ronda da 4ª cadeia. Olha, 4ª ronda, 4ª cadeia, 4º globo, 444. Ok? Perfeito? Ora, o 4º raio é conhecido popularmente como a harmonia pelo conflito, de forma simplificada. Então, por isso, o conflito, a luta, ok? 4ª cadeia, 4ª ronda, 4º globo, globo de influência, 4º raio. Eu poderia me aprofundar agora em antropogênese, mas não é a meta. A meta é mostrar o que está por detrás. Tem muita coisa por detrás. Para quem gosta de antropogênese, nós vamos falar de Manu, Bodhisattva, Mahashoam, Manu de raça, tem Manus de cadeia, tem Manus sementes e por aí vai. A Lua é resquício, conforme Cosmogênesis, do período em que a Terra, o foco evolutivo estava no globo C. No globo C. Então nós estamos na 4ª ronda. Por exemplo, o Senhor Buda é considerado ser de 6ª ronda. Cristo também, porque eles deram essas voltas bem antes da humanidade. E no conjunto de átomos do que nós chamamos corpo causal, existem as espirilhas. Se eu entrar aqui, atrapalha tudo. Essas espirilhas estão relacionadas à evolução da consciência. Isto é cosmogênesis. Então, sob o prisma da cosmogênesis, nós entendemos o porquê do fenômeno morte e nós entendemos o porquê de um monte de coisa. A grande vantagem agora é que nestas obras, para quem consegue perceber, com a ciência chegando, se faz uma ligação extraordinária e coerente. Nós estamos falando da 3ª raça, a 3ª era lemuriana, e nós falamos dos gigantes. Ora, aqueles gigantes eram cíclopes. Havia o 3º olho físico, depois atrofiou, glândula pineal. Então, quando se fala em cíclopes, gigantes, tudo isso está em cosmogênesis e antropogênesis. É pena que não dá para desenvolver de forma mais didática. A própria cosmogênesis, em Cosmogênesis, o próprio Mahatma Maurya e Kutumi afirma que Marte possui uma lua que não lhe é devida, Phobos. É uma lua artificial. O planeta Vênus está à frente da evolução do planeta Terra, a humanidade de Vênus. Agora, esses globos, o que seriam? Seriam apenas reencarnações, processos de reencarnações do nosso planeta Terra de manifestação? E nós nessa onda, nesse arco involutivo e arco evolutivo, a queda dos anjos somos nós. Nós estamos caindo na matéria, entenderam? Para depois evoluir. Tem tudo isso. Esses globos, não é que alguém que sai do corpo vai para o plano astral e vê, está lá o globo astral da Terra. Não. Está no plano cósmico do nosso sistema solar. O primeiro plano cósmico de cada plano é o que dá a possibilidade de o ser se deslocar
de um sistema é outro. E aí nós vemos surgir, adaptando aí a cosmogênese, os wormholes, para ver a tecnologia de seres evoluidíssimos conhecidos como Dianchuans, e que na verdade são inteligências fora do normal, do padrão comum. Entendam que o nosso sistema solar, ele também tem uma hierarquia conhecida como hierarquia solar. E esses globos que envolvem tanto o nosso planeta, independente dos planos, é complexo, eles se localizam agora dormentes, que nós chamamos de centros Laya. Laya em sânscrito, eles ficam em potencial no primeiro plano de cada plano correspondente. O globo, por exemplo, o globo B, no primeiro plano cósmico do nosso sistema solar, referente à nossa Terra. Assim como os outros, assim como cada planeta. Cada planeta é uma unidade setenária evolutiva, mas os seus globos eles ficam. E aí que as pessoas começam a pensar, poxa, no plano astral, os egípcios criaram a região de Amente. Onde está essa região de Amente? Poxa, em transcomunicação, se fala do planeta Marduk, quando as pessoas desencarnam, muitos vão para esse planeta. Onde é esse planeta? Este planeta, muitos planetas ficam fora do sistema solar, mas estes planetas, alguns, ficam localizados nesses globos latentes e plenamente ativos, como se tivesse árvores, mares. Por quê? A matéria é astral, mas para quem está lá é tão física como aqui. Entenderam? Ora, se nós fizermos um cálculo, 4 vezes 9 deve dar 343, não é isso? 4 vezes 9, 343, exatamente. Se nós, por exemplo, perdoe-me, se nós multiplicarmos, me desculpem, as 7 subraças por 7 subraças por 7 raças, vai dar o número 49. Vezes 7 vai chegar a esse número. Ou seja, tudo que ocorre, como em cima e embaixo, no planeta Terra, no sentido macro, tem a sua expressão no micro. Ninguém fala isso. Inclusive tem instituições que colocam isso como segredo. Ora, é segredo para quem não pensou. Na verdade, existem, corroborando essa conta, 343 ashrams de mestres nos planos sutis atualmente. São 343. Perfeito? 3 com mais 4 dá 7. 7 com mais 3 dá o quê? Dá 10. 10 planos. 10 sefirot. Em que desses 10 nós temos o físico e etérico, que são 3 com as suas subdivisões. Entenderam as relações? 343 ashrams. 343 ashrams em ação atualmente aqui. Perfeito? Então isso é uma parcela de cosmogênesis, muito pequena, mas só para mostrar que cosmogênesis explica a evolução, explica a morte. E na medida que Hector Pandolfo, eu te vi, grande abraço, irmão. Aliás, é bom ver as novelas do Hector Pandolfo. A qualquer momento eu irei colocar em meu Facebook, uma pessoa extraordinária. Vai o meu abraço a você. Então, notem bem, desses 343 ashrams, vocês notem o quanto existe ao redor do nosso planeta, e dá para entender o fenômeno morte. Sem cosmogênesis, não dá para entender esses fenômenos. Até tem uma instrução maçônica, que eu não vou falar aqui, de um determinado grau, que fala das raças, da mesma forma como nós falamos aqui. Aí, nesse intermédio, vamos pensar assim: Forra, Prana e Kundalini são energias cósmicas que nós podemos
através desse logos cósmico, podemos substituir esse termo em poder, verbo e movimento. Ó, no princípio era o verbo. Poder, forrar. Verbo, prana. Movimento, kundalini. Poder, verbo e movimento. O poder, o verbo, o segundo aspecto do logos cósmico, nós conhecemos como Cristo cósmico. É uma força, é uma inteligência que se manifesta em todos os grandes seres que chegaram ao patamar deste título. Entenderam? Eles representam esta força. A força do amor está vinculada à prana. A força da individualidade, que faz com que o ser humano surja como indivíduo, a forrar. E a força da ação, a kundalini. Notem bem, estudando cosmogênesis, o que podemos. Eu estou colocando apenas uma parcela fragmentada de cosmogênesis. Agora, muito que bem, onde entra Vril nessa história? Então vamos lá. Vril, o termo Vril, foi muito conhecido através de um escritor famoso, Sir Edward Bulwer Lytton. O Bulwer Lytton escreveu Os Últimos Dias de Pompeia, escreveu Zanoni, escreveu Vril, a raça que virá. Comparando Vril, os escritos de Bulwer Lytton, os escritos de Sanivi Dalvedre, e fazendo as devidas associações, nós podemos ver a manifestação de Vril no Mahabharata. Na batalha de Kurukshetra, houve uma explosão nuclear lá. E os arqueólogos recentemente descobriram ossos daquela região, produtos, ossadas, produtos de uma explosão nuclear no Mahabharata. Perfeito? Os Vimanas, que é muito descrito no Mahabharata, nos Vedas, nos Upanishads, eram verdadeiras naves que acompanhavam a topografia, e ao mesmo tempo eles utilizavam Vril. Pois bem, o que é esta raça? A Terra tem uma civilização interior? Não. A Terra, Raymond Barnard, um grande pesquisador que adentrou para embocaduras da Terra, ela tem na crosta terrestre, que é vastíssima, bolsões. E nesses bolsões situam-se seres de uma evolução importante associado com a hierarquia planetária. Shambhala não é apenas Yagartha que se diz, não é apenas algo de uma expressão física. Eles estão presentes na parte etérica. E se ramificam tal como os nadis do ser humano. E os Vimanas, que eram utilizados pelos Atlantes e pelos grandes seres, se deslocavam e se deslocam por isso. Por isso que às vezes há confusão de UFOs e de Vimanas. Os Vimanas ficaram sob o poder de seres evoluídos, como nós chamamos mestres. Mas e o Vril? O que será este Vril que as pessoas falam tanto? É simples. É só observar. Prana, cósmico, energia vital, que contém os tattvas, os 4 elementos, que contém os tamatras. Vril, o poder de Vril, é o poder do prana. É o poder conjugado com Kundalini. Porque Kundalini e prana não dá para se separar. Nós separamos didaticamente. É uma energia fabulosa que cada um de nós possui. E que essa energia em exponencial, não devidamente regulada, se manifesta através de uma explosão nuclear. Isto é Vril. Todos nós temos isso, porque é prana e kundalini em exponencial, o que capacita a pessoa a acessar estados de jina,
acessar estados de consciência formidáveis. Isso teve um grande impulso através de Bulwer Lytton e também de Francis Bacon. Francis Bacon escreveu um livro, Nova Atlântida. Nova Atlântida representa uma organização, seres extremamente organizados, em que lidavam com esta energia. Ora, Francis Bacon era um gênio, da mesma forma que Roger Bacon. Ele colocou tudo aquilo lá de uma forma subliminar. Assim, vril é nossa energia vital, quando descoberta, e que faz com que haja uma expansão de consciência a ponto de alcançarmos patamares importantes de desenvolvimento suprafísico, que vai chegar a um determinado momento, que as pessoas que tanto leem, uma hora elas vão ter que desenvolver e aplicar isso na vida delas, e na vida, eu olhei para trás porque eu esqueci um detalhe, e na vida do mundo, tem que desenvolver isso, mas com o devido equilíbrio psicológico, tem que desenvolver isso. Pois bem, as pessoas, e talvez muitos não vão gostar do que eu vou falar aqui. Isso daí, infelizmente, cabe ao critério de cada um. O termo Lúcifer sempre foi utilizado erroneamente, porque os seres humanos têm a necessidade de antropomorfizar. Lúcifer, em primeiro lugar, foi o nome dado ao planeta Vênus, que parecia uma estrela. Por isso que eu falei, Vênus tem nuvens permanentes e refletem o brilho do Sol. Então, Lúcifer. Lúcifer significa o portador da luz. Aí já vão para um monte de coisas que não tem nada a ver com realidade. Lúcifer não é uma pessoa. Lúcifer é uma condição. E graças ao iluminado, não sei o que aconteceu, Rei James, que fez a nova tradução lá da Bíblia, substituiu o testador, que é Satã, que na verdade é algo interno, são os nossos condicionamentos, são todo um atavismo nosso, enfim, por Lúcifer. Lúcifer, para quem fala tanto espiritualismo e tanta coisa, e desentender profundamente, não sabe de uma coisa, demonstra não conhecer filosofia. Sócrates Sócrates atribuía a consciência superior da pessoa, isso que nós chamamos de superconsciente, o eu superior, de daemon, que aí foi transformado em demônio. Mas não é demônio nesse sentido que se fala. Daimon é o portador da luz. Nós temos a luz de Deus, do nosso eu superior, nós temos o nosso daimon. Isso é Sócrates. Eu não estou inventando absolutamente nada. E as pessoas que não leem filosofia e falam bobagens, e aí muda o sentido. Lúcifer significa a condição de portador da luz. Quem é portador da luz? É Deus. Aí vai falar, mas esse é maçom. São os luciferianos. Uma bobagem, uma corruptela. Muita gente não vai gostar disso, hein? Isso não significa as pessoas se afastarem de religião nenhuma. É só ter a cabeça no lugar. Aí antropomorfizar o Lúcifer é qualquer coisa de absurdo. Da mesma forma que tem aquele bode que falam que é dos templários, o Baphomet, que está lá no livro de Eliphas Levi, que tem uma estrela de 5 pontas nas testas, 2 cornos, no bom sentido, né? 2 chifres de luz, não é? Meio animal, meio ser humano, com o símbolo do caduceu. O que significa aquilo? Ninguém orava para aquilo. Todo símbolo é manifestação de uma ideia. Baphomet, que se fala, representa o ser humano. E no braço direito dele aparecia a palavra solve, na ponta o sol. No braço esquerdo a lua, coagula.
Ou o ser humano se transforma numa besta, num animal, produz seus próprios instintos, então ele coagula, ok? Ele coagula. No animal que eu digo não é no mau sentido, não. Viver dos instintos, ele coagula. Lua ou solve são termos alquímicos. E aí, criar uma antropomorfização. Baden-Powell, que foi muito treinado por Max Heindel, um grande, criou a Fraternidade Rosa Cruz. Baden-Powell, que é outro criticado, né? Que num dos livros maçônicos ele fala das energias de Lúcifer, tá vendo? Os caras são de Lúcifer. Energias do plexo solar, energia vital. Energia vital. O frio. Cada vez que nós fazemos exercícios respiratórios, se nós começarmos a fazer pranayama, respiração alternada só, nós vamos sentindo o quê? Calma. Nós vamos sentindo o quê? Se for pela narina esquerda, nós vamos atuando de uma forma a organizar o nosso sistema neurovegetativo. Então dá calma. Se nós começarmos pela narina direita, solar, nós desenvolvemos algo rajásico. São as 3 propriedades da matéria: Sattva, Tamas e Rajas. Sattva é equilíbrio dinâmico, alimentos sáttvicos, enfim, temperamento sátvico. Temperamento rajásico, ação, ação, ação. Temperamento tamásico, né? Alimentos tamásicos. Né? É aquela coisa meio estagnada. O que é uma depressão? Através do Yogi Rama Prasad, um grande pesquisador, se divide os temperamentos. Nós podemos pegar essas gunas, propriedades da matéria, que é um termo sânscrito, indiano até, e depressão apontarmos que é um estado tamásico. Estado rajásico é ação, estado sátvico é um equilíbrio dinâmico. Então, este Lúcifer, ou essa energia vital, né? Ou este frio, que é o prana, que é a Kundalini, quem pratica Aikido e Taekwondo e Kung Fu, ele começa uma respiração do plexo solar, onde ele vai captar prana, e aí se desvirtuou. Frio é isso. Mas frio é muito mais que isso. Por isso que eu falei de Nikola Tesla. Aliás, os maçons, existe o que nós chamamos maçons de marca. Os maçons de marca construíram as catedrais e deixavam as suas marcas lá. Toda catedral segue a energia da forma. Como toda sinagoga, como toda mesquita, como todo templo budista segue a energia da forma. Então, se nós falarmos, ora, quando nós entramos dentro do templo, nós sentimos algo, é lógico. Aquilo lá é a energia da forma. Então, qualquer igreja católica segue a energia da forma. A geometria. Qualquer templo budista segue a energia da forma. Qualquer mesquita segue a energia da forma. Qualquer, que mais? Mesquita, que mais eu falei? Enfim, qualquer templo religioso segue a energia da forma. Então não é novidade. Agora, quem tem o conhecimento vai aproveitar a energia da forma. Por exemplo, Rudolf Steiner criou uma forma de arquitetura extraordinária. Para quem estuda Steiner, vocês irão ver que a arquitetura de Steiner era diferente. Energia da forma. Então a energia da forma ajuda a nossa psique. Mas o que mais ajuda a psique é a pessoa consciente das suas potencialidades. Da mesma forma que os lugares sagrados têm energia da forma. As linhas leis, energia da forma. Pontos do mundo, energia da forma. As pirâmides de Quéops, energia da forma. Tudo tem energia da forma. Então é importante lidar com a energia da forma e com essa energia vital frio
que é Prana Kundalini, com inteligência, sabendo como manipular isso, mas com inteligência, e isso só através de um trabalho para a manifestação da consciência superior. Querem ver o vril? Nikola Tesla. Vão aí os meus abraços ao meu irmão, eu falo irmão mesmo, Boris Petrovic. O Boris, coincidentemente, nós nos encontramos, não é nada de coincidência, e desenvolvemos uma irmandade com o nosso outro irmão, Marcos Corraza. Boris Petrovic, sobrinho neto do Nikola Tesla, detém tudo do Tesla, não é? Ele sabe tudo do tio. Então, todo o trabalho do Tesla, inclusive isso que nós estamos agora, essa transmissão, é Tesla. Tudo é Tesla. Tudo é Tesla. E Tesla, como vocês estão cansados de saber, desenvolveu a energia livre. O Boris, aqui em São Paulo, criou um laboratório com o Marcos Corraza. Hoje ele está entre São Paulo, outro lugar do Brasil que eu não vou falar, e Estados Unidos. Porque a energia livre tiraria petróleo, gasolina, pagar eletricidade, né? Pagar eletricidade, uma série de coisas. Nós vemos bobinas com energia livre. Nós vemos ventiladores com energia livre. Tudo isso é Tesla. E a grande genialidade do meu grande irmão Boris Petrovic. Que seria importante que grandes empresas pudessem olhar o Boris Petrovic, o que ele pode fazer. A Tesla, a empresa Tesla, não está relacionado à cabeça do Boris Petrovic. O Boris Petrovic segue ipsis literis o trabalho do tio e ainda aperfeiçoa. Então querem ver o vril? Veja o trabalho do Tesla. Só que esse vril está em nós, é energia livre. Entenderam? Tesla, um adepto, que para variar, foi traído. Você já sabe da história. Só que nós estamos na quinta subraça para a sexta subraça, da quinta era, quinta raça raiz. Então vejam quanta coisa ainda vai ser desenvolvida na humanidade. E aquilo que nós falamos, nós vamos despertando a consciência para empurrar, ajudar toda essa evolução. Eu estou olhando para lá porque eu tinha separado. Um minutinho só, pessoal. É isso aqui. Então, Daimon, de Sócrates, é o nosso gênio superior. Daimon é o gênio. Está em Sócrates. Para quem gosta de espiritismo, leia o livro dos espíritos. Está lá a explicação, para quem gosta. Mas é importante ler sobre filosofia, para não entrar nesses estereótipos aí. Muito que bem. Uma vez movimentada essa energia, isso dá poder. Então, como nós estamos nessa fase de quinta subraça para sexta subraça, estamos vendo tudo o que está acontecendo no planeta, é uma transição importante, o mundo não vai acabar. Mas as pessoas estão sendo empurradas para essa expansão de consciência. Isso é a Kundalini planetária que mexe com a frequência Schumann. É óbvio. E ao mesmo tempo as pessoas começam a ter crises do despertar. Portanto é importante treinar isso, entrar num estudo importante para desenvolvimento disso. Ao mesmo tempo, na linha do Tesla extraordinário, eu fiz questão de falar do Tesla e do Boris Petrovic para mostrar a relação com o frio, porque Tesla percebeu isso. Nós temos o Nicholas Roerich. Nicholas Roerich nunca foi espião da Rússia. Entenderam? Nicholas Roerich morreu na década de 40, foi outro gênio. Ele foi filósofo, ele foi pintor. Eu tenho aqui o currículo dele, que eu anotei para falar, para passar informações importantes, e até uma imagem que eu quero passar sobre Nicholas Roerich. Nicholas Roerich foi membro da Sociedade Teosófica Britânica e membro da Ordem Rosa Cruz Amorque. Nicholas Roerich fundou o Museu Nicholas Roerich, ou melhor, foi fundado o museu em Nova York, quando ele esteve na década de 20 em Nova York.
Ele era um diplomata. Eu coloquei aqui. Nicholas Roerich foi filósofo, pintor, coreógrafo, tudo no Roerich, escritor, arqueólogo, poeta, historiador, explorador em expedições. O pai dele, Konstantin Roerich, é oriundo de uma linhagem dos Roerich do século XIII, que eram templários da Ordem do Templo, da verdadeira Ordem do Templo. E com o advento no século XIII, do trabalho Rosa Cruz através de Christian Rosenkreuz, que muito insistem que essa pessoa não existia e que é apenas um pseudônimo de um outro autor, Christian Rosenkreuz significa Cristão Rosa Cruz, graças ao trabalho de Christian Rosenkreuz, da participação da verdadeira Ordem Rosa Cruz na Europa, eles limparam muito do karma dos templários. Eu faço parte da Ordem do Templo, coloquei no meu Face, pela maçonaria, que é a verdadeira Ordem do Templo. Muito do karma dos templários, porque os templários ali com as cruzadas, infelizmente, muitos acertaram e muitos erraram. Foi graças à Ordem Rosa Cruz que isso foi limpo, a atividade do Cristo. Estou entrando num ponto que não tem relação alguma com a live, infelizmente eu não posso ver os comentários de vocês, depois eu lerei. Nicholas Roerich não foi espião. Não é? Nicholas Roerich era diplomata. Mas é óbvio, qualquer diplomata de um país ou embaixador vai passar informações para o país de origem. Não é? Para o país de origem. Roerich fez mais de 6.000 pinturas extraordinárias. Tanto que Gorbachev, quando caiu o muro de Berlim, Gorbachev quis as obras de Roerich para a Rússia. Roerich adentrou a Ásia e num determinado momento ele estava relacionado, ele e a esposa dele, Helena Roerich, ao mestre Moria, que de lá vieram vários livros importantes do mestre Moria, para Helena Roerich e para Nicholas Roerich. Eu já contei esse caso aqui. Quando Nicholas Roerich, a mando dos grandes guardiões planetários, que são esses grandes seres, estava num determinado lugar com os lamas para ver se atingia um centro iniciático no Tibete, foi visto um UFO. Por isso que eu falei do UFO lá atrás. Entenderam? A live é sistêmica. Na verdade, esse UFO era um Vimana desses grandes seres, desses guardiões do planeta. Imediatamente um lama gritou: Alquia! Alquia! Alquia é um termo que significa Shambhala. Seria o codinome ou o nome real de Shambhala, a sede onde fica o Senhor do Mundo. Ao mesmo tempo, ele viu um outro UFO esquisito. As forças da oposição estão em todos os lugares, particularmente nesses patamares. Mas a proteção era tão grande que Roerich adentrou naquele local iniciático. Existe uma criptografia que eu vou mostrar para vocês, que tem o Senhor do Mundo, o perfil de Roerich e um UFO, em tantras tibetanos. Não é tantras, não são técnicas, são desenhos, tantras. Está aqui. Vamos ver se vocês veem. Aqui está o Bodhisattva. Aqui está o perfil de Nicholas Roerich, é uma criptografia, e aqui está um foguete, um UFO, bem perto. Estão vendo? Bem perto. Perfil de Nicholas Roerich, o Senhor de Shambhala, e um UFO, bem perto.
Ok? Então, quando se fala que os UFOs são de intraterrestres, não é intraterrestres, são seres evoluídos que estão aí, não é? Vimanas excepcionais. É intraterrestres no sentido que estão embaixo, não é? E que ajudam a evolução, e os extraterrestres. Mas existem, vamos dizer assim, acessos indevidos de outros seres, e eles são os guardiões do planeta. Sob o ponto de vista cosmogônico, da cosmogonia, de antropogênese, dá para entender o porquê a evolução demora. Agora está indo mais rápido. Miriam Alberti, dá para entender porque a evolução demora, agora está indo mais rápido. Quinta subraça para sexta subraça. Mas até chegar na sétima subraça da sétima raça raiz, que faz um período mundial, não é? Demora muito. Então todos esses seres sabem o que estão fazendo. O mundo está essa convulsão, tudo isso era esperado, mas esses guardiões estão presentes e nós podemos dizer a que viemos, atuando na humanidade, desenvolvendo as nossas capacidades superiores. Por que não? Aí tem um texto de Mahatma Letters, do mestre Moria, que eu queria ler aqui, mas só para terminar. Deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa. Ah, sim, Nicholas Roerich, desculpa, está coçando aqui, ó, aqui, não é dentro do ouvido. Nicholas Roerich, ele foi 2 vezes indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Não é? Ele tinha como apoiadores, para vocês terem uma ideia, A.J. Wells e Albert Einstein, dentre tantos. Bernard Shaw, não é? Que apoiava muito Nicholas Roerich. Não é? E ele desenvolveu um movimento conhecido como Agni Yoga Society, e um movimento onde a paz, a cultura, onde a cultura, a paz. São 3 esferas em forma de triângulo, na formação de triângulo vermelha. Nicholas Roerich, numa dessas pinturas, aparece e mostra o Senhor Cristo na Ásia, o Senhor Bodhisattva e tantas coisas. Nicholas Roerich faz pinturas extraordinárias que falam ao meu subconsciente, mas colocam uma série de mensagens subliminares em suas pinturas. Peço licença para ler um trecho do Mahatma Moria. Isso deve envolver a cada um de nós. Ofereceis vossos serviços. Bem, muito bom. Desejais consagrar tempo, não é? Arcar com despesas e correr riscos pela nossa causa. Isso Mahatma Moria. Não é? Bem, ela é a causa da humanidade, da verdadeira religião, da educação, da iluminação e, naturalmente, da elevação espiritual. Ela necessita de missionários, devotos, agentes e talvez até mesmo de mártires. Não posso, porém, exigir de ninguém que se torne alguma dessas coisas. Se a tal alguém se resolver, bem para o mundo e bem para ele próprio. Mahatma Moria. O trabalho de Alexandra David-Néel e de Nicholas Roerich mostraram realmente nos ensinamentos, particularmente do budismo tibetano, muitas coisas extraordinárias quanto ao desenvolvimento pessoal e transpessoal. Mostraram também essa força vil que chegou à Europa através de Wolverhampton, antes com Sunny Vidal Vedre, falando dessa civilização interna. Quando os satélites passam por sobre a Antártida, existe uma queda, porque se vocês sabem, claro, em cada região do nosso planeta, o efeito gravitacional, ele muda. Isso chama-se metrologia.
que medem-se constantes, tanto da velocidade da luz, que às vezes cai, às vezes aumenta, metrologia, veja o Rupert Sheldrake, metrologia, como também da atração gravitacional. Então, determinados lugares que a atração aumenta, determinados lugares que ela diminui. Quando o satélite passa numa determinada região da Antártida, existe uma espécie de queda do satélite. Ele não cai da órbita, porque lá existe um foco do que o pessoal chama tanto de embocadura. De fato, a Antártida é um centro de anexo, de acesso, como aqui no Peru, como no próprio Peru, e tem outros tantos que eu não vou explicar aqui, porque muitos deverão escrever. A tecnologia oriunda da evolução de Marte, quando Ingo Swann, através da visão remota da CIA, percebeu a evolução de Marte, que Marte tinha acabado, e eles migraram para a Terra, eles vieram justamente, o Ingo Swann percebeu algo de 1 milhão de anos antes de Cristo, 1 milhão de anos antes de Cristo. As pirâmides, que são colocadas há 4.000 e pouco, 2.000 e poucos anos antes de Cristo, na verdade, sob o ponto de vista oculto, é mais de 150 mil anos antes de Cristo. A Esfinge é muito mais antiga. Então, nessa leva de senhores de Vênus e posteriormente, mais para frente, há 1 milhão de anos, vieram esses seres de Marte que migraram justamente lá na Antártida, e com as várias... Nós vimos Ruta e Daetia, Poseidones, 9.564 a.C., que marca, vamos dizer assim, o término da sétima sub-raça, da fase da sétima sub-raça, da quarta raça raiz. De uma parte dos Atlantes vão migrando, já haviam colonizado o que nós conhecemos hoje como Egito, e daí vem Hermes Trismegistus, o grande Trismegistus, o grande Bodhisattva da quarta era, né? A outra parte vai lá para o norte da Bretanha, e nós vimos surgir os Tuatas de Danann, os druidas, enfim, toda essa turma tinha uma tecnologia extraordinária. Bom, tudo isso foi herdado depois no Tibete, no Antigo Egito. E tudo isso veio com a energia vril. Ora, tudo isso faz parte de cosmogênesis e um pedaço de antropogênesis. Eu findei aqui a live. Eu espero que a mesma possa estimular o estudo de todos. Obviamente não daria para entrar em detalhes de cosmogênese, porque vocês já perceberam que é uma complexidade, mas resolve enigmas e mostra que o mundo não vai acabar, o mundo ainda tem muito, muito e muito. Agradeço aos comentários, eu fiz uma série de lives ultimamente, mas essa eu tinha, e eu queria colocar particularmente o trabalho de Nicholas Roerich, de Tesla, do Boris Petrovic, o trabalho de Blavatsky, o trabalho de Max Heindel, o trabalho de Manny Pomerhall, o poder e a potência que cada uma das pessoas tem. Como eu falei outro dia, é um exemplo sobre o cristianismo, sobre o estudo que está na live do Cristo. Quando Cristo ressuscita, ele ativa os neutrinos, porque se ele ativasse, como poeticamente as pessoas falam, os fótons do corpo dele, ele vaporizaria toda aquela região, porque ao ativar o corpo físico, reintegrar o corpo físico através dos fótons, ia ser uma explosão nuclear equivalente a uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Então Cristo atuou nos neutrinos. Neutrinos, partículas subatômicas, compõem toda essa questão que está voltada a prana, a kundalini, sob o ponto de vista científico. Particularmente também a Fohat, onde vem a eletricidade, os elétrons. Os elétrons são muito geridos através de Fohat. Eu estou jogando isso, coisas soltas, para vocês fazerem a devida reflexão. Eu agradeço profundamente a todos, meu muito obrigado.